O que conta de fato é como termina. Vocês que estão aqui hoje tiveram um privilégio de começar a história de vocês da melhor maneira, numa imersão na presença de Deus, sendo cuidados, sendo amados, sendo tocados e sendo cheios da presença do Espírito Santo. Mas nem todos começam a sua história assim. O importante em tudo isso é o que você vai fazer com o que Deus tem disponibilizado para você. E para você também que é nosso convidado, membro, eu quero te falar essa verdade. Como termina é que conta. Vamos abrir a Bíblia. Mateus capítulo 11, a partir do verso 7. Mateus capítulo 11, a partir do verso 7. Está na tela. E diz assim: enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Ele pergunta. Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força, mas os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. João Batista foi alguém nascido numa linhagem sacerdotal. Para você entender do que eu estou falando, os sacerdotes daquela época, eles tinham o melhor. A vida de um sacerdote era separada. Ele tinha o melhor alimento. Ele tinha todo o recurso necessário para que ele pudesse buscar a Deus e servir o povo. Ele era o intermediário entre Deus e o povo. Para se ter uma ideia de alguns detalhes, até o casamento do sacerdote era diferente. Porque o casamento de um sacerdote só poderia acontecer com uma moça plenamente pura e virgem. Se ele decidisse se casar com uma outra mulher que não fosse mais virgem, ele precisaria até escolher entre o sacerdócio e o casamento e tomar a sua decisão. João nasceu filho de um sacerdote, Zacarias, mas diferente de toda a proposta que ele tinha de uma vida excelente, dos melhores alimentos, de uma vida de conforto, ele decidiu viver no deserto. E ele decidiu, ao invés das vestes sacerdotais, se vestir com pele de animais. E ao invés de provar dos manjares da mesa e das ofertas que eram trazidas aos sacerdotes, ele decidiu se alimentar de gafanhoto e mel silvestre. E a questão é, não é só isso que faz a diferença, mas começou a arder no coração de João Batista um desejo por cumprir a vontade de Deus. E eu te pergunto, quantos querem servir a Deus intensamente nessa noite? Porque esse é o desejo do coração de Deus. Isso foi plantado nesses encontristas, nos homens e nas mulheres. Eu tenho certeza que tem aqui corações queimando na presença de Deus. E isso é muito poderoso, porque é um início maravilhoso. Se você tivesse que enumerar os melhores homens da Bíblia, quem você lembraria? Mas eu também te faço uma pergunta. Se como termina é o que conta, eu te faço uma pergunta nessa noite. O que você gostaria que fosse dito a teu respeito no dia do teu funeral? Não dá para vir aqui à frente, mas você deve estar perto de alguém próximo. Fala para essa pessoa o que você gostaria que fosse dito no teu funeral. Eu sei que ninguém quer morrer, né? Aleluia. Todo mundo quer ir para o céu. Quem quer ir para o céu aí, galera?
Segunda pergunta-chave: quem quer morrer? Senhor, nós queremos ir para o céu, mas não queremos morrer, porque você nasceu para ter vida eterna, você nasceu para viver plenamente. Deus plantou a eternidade no teu coração. A tua natureza diz que você vai viver para sempre com Deus, se você crê em Jesus, amém? Mas só pensando, porque esse dia vai chegar. Se Jesus não vier e arrebatar a igreja, todos nós passaremos pela primeira morte. E o que você gostaria que fosse dito a teu respeito no dia do teu funeral? Alguém que guardou a sua fé, alguém que foi perseverante até o fim, alguém que honrou o Senhor, alguém que honrou a sua família, alguém que permaneceu firme, ou alguém que desistiu. Porque, queridos, já fiz alguns cultos fúnebres, e na verdade num culto fúnebre ninguém fala mal do morto. Ninguém fala mal do morto, mas eu tenho certeza que tem um monte de gente ali atravessado. Eu creio também que aparece gente para celebrar a morte da pessoa. Morreu isso aqui, já não me atrapalha mais. E eu vejo também, muito nos velórios, que tem gente que vai lá dar um abraço nos parentes, mas depois senta na rodinha e vai contar piada. E a gente vê tanta coisa. Duas impressões eu também já tive num velório. O velório de quem morre sem Jesus e o velório de quem morre com Jesus. E no velório de quem morre sem Jesus, queridos, o clima espiritual é de que realmente tudo se acabou. O clima é de desespero. O ambiente espiritual é pesado, porque não tem esperança. Mas o velório de quem morre crendo em Jesus, com a sua vida entregue, existe um aspecto de paz, de tranquilidade. Existe a saudade, existe a dor, mas também existe paz. Porque há a certeza de que a história não acabou, de que nos encontraremos na eternidade. E essa é a convicção que fica. Mas hoje nós vamos olhar aqui alguns aspectos de João, de Paulo, pessoas que venceram e que permaneceram firmes. Quantos querem permanecer firmes até o fim? Então você está no lugar certo. E a primeira direção que eu trago para você nessa noite é: não importa como começamos a nossa caminhada com Jesus. Sabe, queridos, por que eu falo isso para você? Às vezes, eu já ouvi isso, conversando com pessoas. Certa vez convidei uma pessoa para vir para a igreja, para assistir um culto. E ela disse, olha, só que ela disse um termo bem pesado. Mas ela disse assim, olha, a minha vida não está boa. Ela usou outro termo. Mas a minha vida não está boa, ela disse. Eu estou falando aqui na minha linguagem. Então eu não vou assim, porque eu não quero ir como quem precisa. No dia que eu tiver melhor, eu vou lá. Como se dissesse, eu não quero depender de Deus para minha vida mudar. Eu não quero ir lá porque eu estou precisando. Porque no dia que eu tiver melhor, eu vou lá e faço uma visitinha para Deus. Não importa como você começa. Não importa se a tua vida está excelente. Não importa se a tua vida está ruim, está difícil, tudo está ficando destruído. Eu quero te falar, se você está aqui nessa noite, a oportunidade é agora de você ser transformado e ter a tua vida ainda melhor. Se a tua vida é boa, vai ficar melhor. Se a tua vida é ruim, vai ser restaurada. Agora, uma coisa é verdade. E aí eu pergunto aos meus irmãos: quanta coisa você passou a enxergar no encontro com Deus, que estava em desordem, mas que agora mudou? 3 dias de imersão na presença de Deus, quantos tiveram suas vidas transformadas? E como é que foi o encontro? Porque a presença de Deus é que faz a diferença. E João Batista começou de forma muito simples. Ele foi pregar no deserto. Se fosse pensar bem, começamos aqui muito à frente, pregando para vocês, pessoas lindas, maravilhosas, nossos convidados. Mas João Batista começou o seu ministério no deserto. Mateus 3:1 diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A pregação de João Batista já era completa. Ela falava de arrependimento, ela falava de confissão de pecados, ela falava sobre batismo nas águas, ela falava sobre o reino de Deus que está chegando, e ela falava sobre batismo no Espírito Santo. Então ele pregava tudo que precisava ser dito. João Batista foi ungido pelo Espírito Santo no ventre da sua mãe, e ele decidiu fazer a diferença. E ele disse também, Mateus 3:11, olha, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, Jesus, o mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
nós vivemos a melhor época do Evangelho. A melhor época do Evangelho, porque nós vivemos a era do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Para você ter uma ideia disso, queridos, no Antigo Testamento o Espírito de Deus só vinha sobre 3 pessoas. Ele só vinha sobre o rei, ele só vinha sobre o sacerdote e ele só vinha sobre o profeta. Depois que Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo pode vir sobre a minha vida. O Espírito Santo veio sobre a vida desses homens e dessas mulheres cheias. O Espírito Santo está vindo sobre você nessa noite. E se Jesus pagou o preço por mim e por você, eu te pergunto, o que te impede de ser cheio do Espírito Santo nessa noite? Quantos desejam ser cheios do Espírito Santo? É para você. E o céu foi rasgado e aberto para que você pudesse receber vida de Deus. E vencer. Porque como termina é o mais importante. E aí eu trago outro personagem bíblico, Saulo. E Saulo, querido, era o fariseu dos fariseus. Saulo dominava a letra da lei, ele era perfeito e cumpria a palavra. Sabe, alguém que conhece a lei de ponta a outra. E era certeiro nas suas práticas. Só que Paulo ainda não tinha experiência com o Espírito Santo. E Paulo usava tudo que ele sabia para destruir pessoas. E sabe, muitas vezes o que só precisa virar a chave na sua vida é que você sabe muito da palavra, você sabe muito da Bíblia, você sabe muito das práticas, mas até então, sem o Espírito Santo, está gerando morte. Só que Deus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Só para ver se você recebeu. Jesus veio para que você tenha vida em abundância. Glória a Deus. E essa é a proposta. E quando você se permite ser cheio do Espírito, então a chave muda. E olha só o que aconteceu com Paulo, Atos 9, capítulo 1, verso 6. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas nas sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, o caminho era aqueles que criam em Jesus, então, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximou-se de Damasco. Subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Paulo precisou cair do cavalo. Paulo precisou ficar cego para enxergar aquilo que era a verdadeira luz. E muitas vezes, querido, a vida está te apresentando situações como essa. Talvez não igual, mas a tua vida hoje seja de alguém que caiu do cavalo. Caiu do cavalo na área financeira, caiu do cavalo no casamento, no relacionamento, caiu do cavalo na tua empresa, caiu do cavalo nos teus sonhos. Mas eis que uma luz vem do céu sobre você nessa noite. E essa luz é a revelação de Jesus Cristo na sua vida, tentando te trazer para uma nova história, uma nova vida. Paulo terminou seu ministério aprovado por Jesus. Tombou na terra como um mártir. Levantou-se no céu como príncipe de Deus. Sabe, amados, muitas vezes, e eu não te condeno por isso, faz parte do nosso crescimento. Nos aproximamos de Deus para ter uma vida melhor, sim ou não? Quantos se aproximam de Deus para ter uma vida pior? Levanta a mão. Agora, quantos entendem que quando você se aproxima de Deus, tua vida muda, tua vida melhora? A nossa vida se torna melhor, porque não tem como não se aproximar do Senhor e não ser abençoado. Sabe, a proposta de Deus é transformar, é abençoar. Você foi gerado para ser próspero, você foi gerado para ser filho, você foi gerado para reinar com Cristo. Deus está te preparando para que você vença na sua carreira, para que você guarde o bom combate, guarde a sua fé e permaneça firme até o fim. Agora eu te falo, ainda que Deus te torne uma vida melhor, ainda que Deus te abençoe de toda maneira, eu quero te falar, haverão desafios. Quantos têm experimentado desafios na sua vida? Bem-vindo ao clube. Estamos juntos, como o pessoal costuma falar. Os desafios se apresentam em todo instante.
E muitas vezes pensamos, existe desafio, Deus está contra mim. Estou enfrentando desafios, então estou em pecado. Eu estou enfrentando desafios, então talvez eu ainda não seja filho de Deus. Queridos, eu quero te falar, é justamente porque você é filho de Deus que os desafios vêm. Porque a palavra de Deus diz que quando você se torna amigo de Deus, automaticamente você se torna inimigo do mundo. E por mais pacífico que você seja, ou seja, eu me tornei inimigo do mundo, mas eu não gosto de lutas, eu não gosto de briga, eu não gosto de batalha. Querido, existe um reino maligno que se levanta contra todos aqueles que temem ao Senhor, que andam na sua presença. Então, ainda que você não queira lutar, ainda que você não queira guerrear, existe uma guerra travada contra a tua vida. E essa guerra quer te fazer sair do caminho. E muitas vezes a proposta do teu adversário não é te matar de maneira física. A proposta do teu adversário é matar os teus sonhos. A proposta do teu adversário é matar a tua família. A proposta do teu adversário é matar as conexões com as pessoas que você ama. A proposta do inimigo é muitas vezes trazer na tua mente uma voz que diz: desiste. Porque, queridos, nada, só para gerar fé, fala assim comigo: nada pode me tirar da presença de Deus. Nada pode te tirar da presença de Deus. Satanás não pode te tirar da presença de Deus. Agora, uma coisa também é verdade: você pode decidir sair. Então, toda a sedução do inimigo não é para tentar te tirar, é para te convencer a sair. E muitas vezes ele vai te convencer a sair te seduzindo com aquilo que te seduzia antes, para te fazer viver o velho homem. Mas a segunda verdade sobre como terminar, e o que importa é como termina, devemos viver para cumprir um propósito de Deus. E muitas vezes nós pensamos que viver propósito de Deus é viver na igreja. Glória a Deus. Você às vezes dificilmente consegue enxergar o propósito de Deus na sua carreira, mas eu quero te falar, se você tem uma carreira, Deus tem um propósito nele na tua carreira. Se você é um profissional reconhecido, Deus tem propósito para te usar poderosamente no que você faz. Entenda, a palavra de Deus diz que Ele deposita em nós o querer e o realizar. Quando eu falo isso, amados, o que eu vejo? E olhando para vocês, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, eu vejo uma geração de homens e mulheres que queimam na presença de Deus e que passam queimando outras pessoas. Alguns vão ter essa experiência. Eu tive essa experiência no meu encontro. Pela graça, eu consegui receber de Deus naquele encontro há anos atrás. E a sensação que eu tinha é que quando eu chegava perto das pessoas, elas também sentiam a presença de Deus que eu estava sentindo naquele momento. Não porque eu sou mais crente, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas é simplesmente porque houve uma liberação. Houve uma liberação do Espírito de Deus em você. E por onde você passar, a presença de Deus vai tocar a vida de outras pessoas. O teu abraço vai transformar pessoas. Nós fazemos aqui o minuto do abraço. Queridos, isso aqui é só um ensaio daquilo que você vai fazer lá fora. Só que o que importa é cumprir um propósito. Em tudo que você faz, pense que tem um propósito de Deus. Então a proposta é: como o que eu faço pode ser um canal de Deus para abençoar outras vidas. Porque existem vários ministérios, dons e serviços. O que você faz deve ser usado para abençoar outras pessoas. Olha só o nascimento de João Batista. Assim como João Batista causou na nossa existência, existia um propósito eterno. Olha só o que aconteceu na gestação dele. Lucas 11, de 13 a 17. Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias. Zacarias era o pai de João Batista. E Zacarias era um sacerdote do Deus Altíssimo. Disse: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E a Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem dará o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habitar para o Senhor, e preparar para o Senhor um povo. O que você tem dito para os teus filhos? O que você tem dito a teu respeito?
você tem uma grande oportunidade de declarar: o meu filho será um sucesso. O meu filho é uma bênção de Deus. O meu filho será um instrumento nas mãos do Senhor. E se ninguém te disse isso até hoje, faz de maneira profética, vai para diante do espelho e olha assim: a minha vida é uma bênção. Está tudo difícil, mas fala: a minha vida é uma bênção. Está tudo com guerra, mas fala: a minha vida é uma bênção. E eu vim nesse mundo com um propósito, e o propósito de Deus vai se cumprir na minha vida. Declara bem forte, batendo assim em você mesmo: o propósito de Deus vai se cumprir na minha vida. E houve esse homem, enviado por Deus, cujo nome era João. E ele veio como testemunha, para testificar da luz que era Jesus. Temos que saber quem nós somos. Qual é a nossa função no corpo de Cristo. Existem os apóstolos, evangelistas, profetas, mestres. Mas existem os dons de serviço. Como é bom alguém na portaria nos recebendo com alegria. Como é bom ter um professor de excelência na nossa academia de discípulos. Como é bom ter pessoas aqui nos ajudando nessa cobertura. Mas eu quero te falar: como é bom ter você no seu trabalho, pregando o Evangelho. E isso é maravilhoso. Ainda prosseguindo, eu te pergunto: o que tem te impedido de servir melhor ao Senhor? O que tem te impedido de talvez abrir sua casa como anfitrião e receber uma célula maravilhosa e ver a arca da aliança ali sendo gerada? O que tem te impedido de ser um discipulador, de cuidar de alguém? O que tem te impedido de se deixar ser cuidado? Sabe, se você ainda entende que precisa ser cuidado, nós estamos aqui para te receber. E nós vamos estabelecer alguém para cuidar da sua vida, mas com propósito. Eu quero te falar, querido, nós vamos cuidar de você com propósito. Nós não vamos cuidar de você sem razão, sem motivo, sem objetivo. Nós vamos cuidar de você, para que futuramente você possa cuidar de mais pessoas. E eu quero te falar, o momento de prosperar não é quando você é cuidado. Quando você é cuidado, você prospera. Mas quando você passa a cuidar de alguém, essa prosperidade ela alcança uma velocidade do reino de Deus. Tua vida muda, você cresce, aperfeiçoa, tua vida melhora, se torna mais feliz porque está ajudando alguém. Tua vida é transformada quando você decide entrar no propósito de Deus. Terceira verdade, e isso eu estou resumindo essa mensagem, glória a Deus, para que nós possamos continuar celebrando. Terceira verdade sobre como terminar bem: temos que viver para a glória de Deus. Devemos exaltar sempre a Jesus. O que eu quero dizer com isso? Sabe, amados, muitas vezes nós vivemos nosso dia e nem apresentamos esse dia ao Senhor. Mas tudo que você faz deve glorificar o Senhor. Tudo que você faz tem que ter um propósito em Deus. Sabe, queremos vencer sim, mas muitas vezes queremos vencer na força do braço. E a proposta do Senhor é que você perceba o cuidado, que você perceba o favor, e que perceba o agir dele na sua vida. Você não está sozinho. Mas quando você decide exaltar o nome do Senhor, faz toda a diferença. Eu conheço alguns profissionais aqui da nossa igreja, que têm crescido aqui em Porto Velho, e se tornado os melhores na sua atuação. E quando você chega na loja desse empresário, você escuta um louvor tocando, e uma música de Deus fluindo, ministrando os seus clientes. E quando você vai ser atendido por esse profissional, ele te toca de maneira que é abençoadora, sua vida é transformada quando você vai naquele lugar. E uma coisa, isso é o reino de Deus, é vida sendo tocada ali. Mas eu percebo que Deus está levantando esse tipo de profissional. E eles têm se tornado os melhores da cidade. Eles têm sido se tornado os profissionais mais caros. Mas uma coisa ele não abre mão: o que move o coração dessas pessoas não é o dinheiro. O que move o coração dessas pessoas é viver o propósito de Deus na vida delas. E se tem pessoa prosperando, trabalhando e honrando o Senhor no seu trabalho, eu te pergunto, imagina só o que Deus pode fazer na sua vida de segunda a sexta-feira. Porque de fato pensamos que o Evangelho é o domingo. O Evangelho não se limita ao domingo.
O evangelho é vivido de segunda a sexta-feira. Deus não quer mudar a tua vida só no domingo. Deus quer mudar a tua vida de segunda a sexta-feira. Porque a bênção do Senhor é tão grande que não cabe num dia só. A bênção do Senhor é tão grande que ela vai durar por toda a eternidade. O que te impede de continuar sendo abençoado de segunda a sexta? Qual a estratégia? Viva para a glória de Deus. Olha só o que João disse no Evangelho de João 1,26. Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele era um profeta, ele esperava Jesus, mas ele sabia que ele não era o papel principal, ele era o amigo da noiva e do noivo, e ele pregava o Evangelho, ele falava do verbo. E a pergunta que eu te faço é: você está vivendo para a glória de Deus? Que atitudes suas comunicam que você está glorificando ao Senhor? Eu não quero te condenar, mas identifica o momento que você está vivendo agora. Mas isso não é para te desestimular. O momento que você está vivendo agora serve para você entender e discernir que existem obras maiores, existem feitos maiores. Deus quer fazer mais através de você. E eu quero te falar, nada te impede de servir na presença de Deus. Eu não sei o que tem te travado, eu não sei se são as emoções, eu não sei se é um senso de condenação, ou um senso de que você não pode, ou talvez se você não queira. Mas a proposta é, e isso é verdade, eu sei que Deus pode fazer maravilhas através da sua vida. Só para eu construir algo dentro de você, diga assim: eu sou um instrumento de bênção. Fala bem forte, até para você acreditar nisso: eu sou um instrumento de bênção. A Bíblia diz que Deus nos escolheu como vasos de barro, simples, para conter um tesouro maravilhoso. E esse tesouro é o Espírito Santo. Você foi gerado para carregar a presença de Deus. Você foi gerado para conter o Espírito Santo dentro de você. E caminhando para o final dessa mensagem, quarta verdade: como termina é que conta. Melhor do que começar bem é terminar aprovado por Jesus. Infelizmente, muitos líderes que começaram bem caíram no pecado. Querido, de todos os reis, de todos os líderes, de todos os homens de Deus relatados na Bíblia, pelo menos 2/3 dessas pessoas fracassaram na caminhada do Evangelho. Pelo menos 2/3 fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E apenas a terça parte conseguiu honrar o Senhor até o fim. Eu não estou falando que todos eles foram para o inferno, mas eu estou falando que nem todos viveram o propósito, o plano de Deus nas suas vidas. Sabe, boa parte deles viveu numa era que não existia o batismo no Espírito Santo. Mas eu volto a falar, você vive hoje na melhor era da igreja dos últimos tempos. Você vive na era da igreja que anda na presença de Deus. Você vive na era da igreja que nasceu de novo. Você vive na era da igreja que Deus fala contigo no teu espírito, no testemunho interior, no íntimo. Romanos 8 fala sobre isso. Então hoje você tem o melhor dos céus. O melhor dos céus foi reservado para você e você está vivendo isso hoje. E a palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios 10:12, aquele que pensa estar de pé, cuide para não cair. Sabe, às vezes a nossa perspectiva de vida é ser aprovado pelas pessoas. E vivemos dia após dia sendo aprovado pelas pessoas, ou querendo ser, querendo fazer de maneira que agrade tantas pessoas, só que uma verdade é certa, não dá para agradar todo mundo. E agradar todo mundo não vai resolver a sua vida. Na verdade, você só precisa agradar uma pessoa, ao invés de tentar agradar todo mundo. Foque em agradar o Senhor, porque isso faz toda a diferença. João Batista foi odiado pelos homens que não se arrependeram, mas João Batista terminou sua carreira elogiado completamente e aprovado por Jesus. Jesus disse, olha, dos nascidos de mulher não houve quem foi maior que João Batista. E nós chegamos ao final desse trecho. E eu trago aqui Salomão. 1 Reis 11:6 diz assim, dessa vez
Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não conseguiu completamente agradar o Senhor como seu pai Davi. Não serviu completamente a ele. E eu te pergunto, como você quer terminar? Como você quer terminar a tua história? Como você quer terminar a tua carreira? Sabe, eu quero te convidar nessa noite a ter uma visão profética de como será o fim da tua história. Você vai construir a tua história agora.